dando continuidade ao início, né? Dando continuidade à conferência e iniciando o painel da Comissão Nacional da Mulher Advogada, nós passamos a palavra para a doutora Annelise Lenze Ruas de Almeida, que é Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito do Ministério da Fazenda do Governo Federal Brasileiro. Bom dia a todas e a todos. Eu queria iniciar cumprimentando a presidente da nossa mesa, a conselheira Dione, saudando o Sóstenes, que é um querido amigo, o secretário Lavito, meu colega de governo, a minha querida amiga Nildete e minha colega de AGU e amiga, a doutora Tereza Vilac, com quem eu aprendo todos os dias. Dizer que é uma honra e uma alegria para mim estar aqui nessa discussão, e uma honra e uma alegria por dois motivos. Primeiro, por ser na OAB, acho que, como o secretário Lavito falou, é um espaço que está... O secretário Lavito falou, e o desembargador Favreto também, é um espaço que tem recuperado essa sua essência de discussão da democracia, do desenvolvimento social, dos debates que estão tão importantes para a sociedade, e eu fico muito feliz de estar participando disso aqui na OAB. E o orgulho é de poder colocar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dentro desse debate dos ODSs. E eu gostaria de começar contando para vocês o que é a PGFN, né? Porque a PGFN é uma instituição de dentro da burocracia. A gente é vinculado ao Ministério da Fazenda, vinculado técnica e juridicamente ao Advogado-Geral da União, e faço aqui de público a minha homenagem e a minha saudação ao meu querido ministro Jorge Messias, que é a pessoa honrada, um excelente servidor público, um excelente ministro, e o Senado é soberano na sua decisão, apesar de eu discordar, mas ninguém me perguntou a minha opinião, né? Bom, e a PGFN, então, é vinculada a esses dois ministérios. Dentro dessa burocracia que a gente trabalha, dentro dessa grande roda da administração pública, a PGFN tem como objetivos finais recuperar o crédito público não pago a tempo e modo devido. A grande parte desse crédito público é tributário, então vem da Receita Federal do Brasil. Mas tem uma parte que é não tributária, que vem, por exemplo, do Ministério do Trabalho, em multas, fiscalizações lá do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tem também ocupação de imóveis da União, lá da Secretaria do Patrimônio. Tem um outro grande objetivo da Fazenda da PGFN, que é a defesa em juízo da Fazenda Nacional. Então, do Supremo Tribunal aos juizados, qualquer matéria que seja tributária é responsabilidade da PGFN defender a Fazenda Nacional, e não defender a qualquer custo. Defender com estratégia, defender com eficiência, defender com o menor custo para o Estado brasileiro, defender respeitando os precedentes das cortes superiores. E a gente tem um terceiro grande objetivo, que é a manutenção da segurança jurídica dentro do Ministério da Fazenda. Então, não tem nada que as autoridades fazendárias assinem que não passem pela assessoria e consultoria jurídica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Veja, e dentro desses objetivos que estão dispostos desde a Constituição até a nossa Lei Complementar 73, até as normas infra, a gente poderia só cumprir o papel dessa burocracia sem me perguntar, como a gente fez durante muitos anos, a Procuradoria é um órgão centenário, sem perguntar muito o porquê disso tudo. E cumprindo o papel da burocracia, mas não é o que a gente faz e nem tem feito ao longo das últimas décadas.
Eu entendo a PGFN e enxergo a PGFN como, e leio a PGFN como função essencial à justiça, que é integrante da grande Advocacia Geral da União, integrante dessa grande advocacia brasileira, como uma função essencial à justiça prevista lá no artigo 3º da Constituição, que fala de uma sociedade livre, justa e solidária. Prevista lá no artigo 16, no ODS 16, como disse o secretário Lavito, de paz, justiça e instituições fortes. Então, mesmo estando dentro da burocracia brasileira, como uma instituição que faz execução fiscal, eu já ouvi isso muito, vocês só fazem execução fiscal. Não, eu faço justiça fiscal. Eu cobro tributo, não pago a tempo e modo devido, que vai alimentar o orçamento da União e que vai dar a possibilidade do presidente Lula indicar quais são os melhores políticas públicas para alocar aquele recurso, mas eu cobro sem sufocar a empresa, eu cobro garantindo produção econômica, eu cobro garantindo emprego, eu cobro garantindo ambiente concorrencial saudável, eu disputo tese no judiciário que garanta a constitucionalidade e a legalidade daquela legislação tributária aprovada pelos representantes do povo, democraticamente eleitos e que estão no parlamento. Eu não disputo tese tributária pelo simples benefício de ir ao judiciário. Tanto que, quando as Cortes Supremas decidem uma matéria tributária, a gente se dobra àquela definição, inclusive alterando procedimentos administrativos na Secretaria da Receita Federal do Brasil. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um órgão, portanto, que trata da sua competência, que é legal, que é estritamente legal, olhando para o interesse público, olhando para a justiça social, e eu consigo, por isso que eu estou nessa mesa, por isso que a Fazenda Nacional consegue se colocar hoje em qualquer um dos fóruns. Por isso que eu consigo participar de Congresso de Direito Tributário, mas eu consigo também falar de ODS. Porque a gente faz tudo isso pensando em equidade de gênero. Nós temos um programa na Procuradoria que começou em 2023 e ontem a gente abriu a 4ª turma de mentoria feminina. Já ganhou mais de um prêmio, já ganhou 4 ou 5 prêmios. A gente tem paridade na liderança, eu penso na liderança de mulheres, é um projeto feito por mulheres para mulheres, é um projeto que valoriza as diferenças estruturais, porque quando a gente fala de equidade de gênero, a gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade patriarcal e que o serviço público, por mais que a gente tenha o concurso público como entrada, o serviço público é um reflexo da sociedade machista e patriarcal que a gente vive e desigual, e a gente não pode achar e acreditar no dogma da meritocracia. As mulheres não passam no concurso público como os homens. No último concurso da Advocacia Geral da União, em que nós nomeamos quase 500 pessoas por articulação e decisão do ministro Jorge Messias, menos de 30% eram mulheres, para o concurso de uma das carreiras de Estado mais importantes do Estado brasileiro. Então, a gente precisa chamar essas mulheres que já passaram no concurso a liderar, a olhar para o futuro. Então, a gente pensa nisso dentro da PGFN. Nós fizemos uma campanha agora no mês de março, e que ela continua, virou uma campanha permanente, olhando mulheres microempreendedoras. Hoje em dia, e eu ouvi isso do próprio ministro Fernando Haddad, agora candidato ao governo do Estado de São Paulo, na minha opinião, o melhor ministro da Fazenda que esse país já teve, e eu digo isso porque eu estou no Ministério da Fazenda há 20 anos e já tive a oportunidade de trabalhar com excelentes ministros da Fazenda.
até pouco tempo atrás, esse país era sustentado por empregados CLT. Hoje em dia, esse país é sustentado por empregados CLT e por microempreendedores individuais. A gente não pode mais fazer política pública pensando só nos direitos sociais daqueles que têm carteira assinada. A gente também pensa nos microempreendedores individuais. A gente tem hoje, o MEI é, então, um grande avanço. Mas o MEI ele vem como um avanço, mas ele veio sem educação financeira. Então, a gente tem hoje um volume imenso de mulheres MEIs endividadas. A gente tem, por exemplo, manicures. A minha manicure, que faz a minha unha há 10 anos e vai na minha casa toda segunda-feira de manhã. E foi por causa dela que a gente... Não só por causa dela, né? Mas por causa... A gente vai juntando as peças. Eu perguntei para ela, Ju, como é que está o seu MEI? Ela falou, não, eu me registrei e nunca mais paguei. E aí eu cheguei na reunião de adjuntos que eu faço com a minha equipe e comecei a perguntar. Perguntei para o adjunto da dívida. Falei, Theo, como é que está o MEI? Ele me levantou na hora os números. 1,5 milhão de devedores. A dívida não é muito alta, porque os valores não são muito altos, mas você tem 1,5 milhão de pessoas. 55% desse 1,5 milhão de pessoas são mulheres. Falei, Theo, precisamos regularizar. O que a gente fez durante o mês de março? Uma campanha chama Elas Regularizam. Fizemos dias específicos, atendimento presencial em todas as unidades da PGFN. Engajamos as mulheres, procuradoras, servidoras, colaboradoras terceirizadas. Chamamos as mulheres para atender outras mulheres. Isso é equidade de gênero, ODS 5. A gente sai da nossa burocracia, sai ali do nosso trabalho do dia a dia e vai para a porta da procuradoria chamar aquela amiga, aquela cabeleireira, aquela pessoa que está ali fazendo marmita, fazendo pão, aquela professora particular que é MEI para vir fazer, regularizar. Outra coisa que nós criamos na Procuradoria, atendendo também aos ODS e colocando a Procuradoria num mundo moderno, de uma administração pública moderna, impessoal, governança. É muito mais fácil, e eu digo isso de carreira, é muito mais fácil tomar decisão sem ter que compartilhar adesão com ninguém. Eu decido, então cheguei e vou receber novos procuradores. Então, eu decido para onde eu vou distribuir os procuradores. O CPF é meu mesmo, a responsabilidade é minha, sou eu que atendo no TCU, respondo no TCU, mas isso não é eficiente, isso não é correto, isso não é impessoal, isso não atende o artigo 37. Então, quando eu tomei posse como procuradora-geral em 2023, eu disse, eu quero um sistema de governança, eu quero dados, eu quero que esses dados estejam na internet, eu quero que as pessoas saibam da onde a gente está tomando a decisão. Desde decisões internas, como é que eu vou distribuir os procuradores, as procuradoras que estão chegando, até com quem nós estamos transacionando, para quais empresas a PGFN está dando desconto, quem são esses grupos que estão negociando com a gente, quais são os processos que estão indo para julgamento no Supremo, o que a gente ganhou. Eu não vou, obviamente, não vou divulgar tese, estratégia de defesa da Fazenda Nacional, óbvio que não. Mas depois que a negociação está fechada, está lá na internet. E aí eu entro no último tema, que para mim é a grande política pública de fiscalidade de maior sucesso dos últimos 6 anos, que é a transação tributária, que é uma política pública de regularização de débitos tributários e não tributários. Ela começa com uma medida provisória em 2019, e ela se transformou hoje num grande instrumento de desenvolvimento econômico, de igualdade social, de regularização de empresas, e tem tudo a ver com os ODS, e é isso que talvez seja o meu maior orgulho, todos os dias, poder transformar o mundo por meio dos instrumentos da Fazenda Nacional, da Fazenda Pública que a gente tem. A transação tributária é um instrumento de negociação de concessões mútuas entre a Fazenda Pública e o devedor. Ela é baseada num tripé. Esse crédito tem que ter sido cobrado, então é um crédito estressado,
esse devedor não pode ter capacidade de pagamento, e a gente mede isso por critérios econômicos e financeiros, e esse débito tem que estar em litígio, né? Não pode ser um débito recém-inscrito em dívida ativa, e aí tem lá toda a regra, a teoria do direito tributário por trás disso. Ao longo dos anos, então, começamos com isso e defendemos, e hoje já tem muitos artigos e projetos acadêmicos em relação a isso, a gente está bem tranquilo, ganhamos já no judiciário, no TCU e tudo mais, os contribuintes adoram, e aí começamos a entender que a transação tributária poderia servir para mais coisas, poderia servir para mudar a realidade. E eu vou contar uma história para vocês, um caso de absolutamente sucesso, um grande grupo econômico, vou contar 2 casos, na verdade, porque eu gosto de contar a história. Um grande grupo econômico, um grupo econômico baseado no Pernambuco, usinas de açúcar e de álcool, muitas delas já em falência, em recuperação judicial, mais de 20 anos o processo de falência, quase 20 mil funcionários, nenhum deles tinha recebido qualquer verba rescisória, um processo de patrimônios todos bloqueados, inclusive dos sócios, dos familiares, terras ocupadas por famílias ali, algumas ocupações dos próprios ex-trabalhadores, algumas ocupações ali de movimentos, né, de movimentos sociais daquelas áreas. Nós fizemos, então, uma negociação longuíssima, quase 2 anos de negociação, o grupo, a Fazenda Nacional, o Ministério Público do Trabalho de 2 estados. Assim, no fim das contas, nós regularizamos uma dívida de 10 bilhões de reais. A primeira parcela que entrou foi uma parcela de 500 milhões, que foi integralmente, sem desconto, para pagar o FGTS de todos os trabalhadores. Foi imediatamente, por conta do FGTS digital e do sistema que a gente tem individualizado na conta daqueles trabalhadores, uma parte da dívida foi paga com a terra, com aquela fazenda que estava ocupada, o INCRA entrou na negociação e já fez, inclusive, a individualização e o reconhecimento da propriedade para aquelas famílias. Então, veja, o governo recebeu uma parte de dinheiro, continua recebendo em parcelas, uma parte foi paga e já foi feita a reforma agrária, uma dívida que estava há 20 anos, a gente não via 1 centavo, o grupo empresarial totalmente sufocado. No fim das contas, 2 anos de negociação, saiu todo mundo feliz, o governo botou dinheiro no bolso, mas, principalmente, os trabalhadores botaram dinheiro no bolso e aquelas famílias ocupadas tiveram o seu título de propriedade recebidos. Eu estava no aeroporto de Brasília, encontrei um deputado federal da região e ele me disse: Anelise, você não vai acreditar, eu estava voltando da região, encontrei um prefeito e ele me disse: o governo federal liberou uma verba extra do Bolsa Família ou de algum programa social? E ele ficou sem entender, ele falou: por quê? Porque o comércio da região está superaquecido. Não, na verdade, não foi uma verba, não. Foi 500 milhões de FGTS para 20 mil trabalhadores da região que faziam anos, quase 20 anos, que já tinham perdido a expectativa de receber, e é isso que a gente faz com um instrumento do direito tributário de recuperação de crédito. E era essa história que eu queria contar para vocês e dizer que eu fico absolutamente feliz de estar aqui e dizer que os ODS são um instrumento e uma ferramenta que podem fazer toda a diferença. Mesmo dentro do Ministério da Fazenda, quando a gente acha que não tem nada para fazer, além de política econômica, a gente tem muito para entregar e vocês têm muito que cobrar da gente. Então, obrigada pelo convite, obrigada, Sóstenes, por acreditar sempre na gente e me colocar sempre nessas agendas. Muito obrigada. Deixa eu só cumprir o papel do cerimonial para falar que vamos oferecer um buffet aqui, não é isso? Está confirmado? Vai ter um almoço também para que vocês fiquem confortáveis de conectar a parte da manhã com a parte da tarde, tá bom?
por gentileza. Muito obrigada, doutora Nelise. Importantíssimas suas considerações. Nós sabemos que a divisão sexual do trabalho, ela alcança o serviço público e as servidoras, mesmo passando no concurso, após superar todos os desafios de trabalho de cuidado, inclusive para passar no concurso, elas também são impactadas e inviabilizadas de acesso e ascensão pelo teto de vidro e tantos outros desafios enfrentados. Muitíssimo obrigada.